Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante. Eu vou te convidar a refletir sobre a sociedade do desempenho. A ideia aqui é apresentar reflexões que te ajude a não se tornar um escravo dessa lógica da produtividade. Lembrando que eu tomo como referência aqui a reflexão que foi proposta pelo filósofo sul-coreano Byung-Chul Han no livro A Sociedade do Desempenho. Nesse livro, ele afirma que nós estamos dentro de um contexto que é marcado pela ditadura da performance. Tudo é submetido à lógica da performance. Até o seu tempo livre, até o seu lazer, ele está submetido a uma lógica da hiperprodutividade. Então, tudo tem que ser medido, calculado, tudo deve estar submetido a uma lógica performática e que você passa a ser visto dentro desse cenário como uma máquina. Isso se reflete tanto no ambiente profissional quanto na vida pessoal. E é muito fácil você perceber isso quando você entra nas redes sociais e vê que hoje é comum as pessoas ostentarem performance. Então elas estão a todo momento postando quantos quilômetros correram, quantos quilômetros pedalaram, quantos quilômetros conseguiram nadar, quantas provas conseguiram concluir, quantos triatlos fizeram, né? Esses dias eu vi uma publicação falando que para o mundo dos negócios, o completar um Ironman, se você não conhece, Ironman é uma prova de triatlo em que os atletas eles têm que completar uma maratona, eles têm que nadar mais de 3 quilômetros e têm que pedalar cerca de 180 quilômetros. Então é uma prova duríssima, uma prova muito difícil, e que aí a matéria falava que essas provas estavam valendo mais que o MBA, porque completar uma prova dessa e ostentar esse resultado nas redes sociais comunica valor, comunica uma série de ideais que aquele empreendedor defende e coloca em prática na sua vida. E óbvio que chama atenção, né? Porque uma pessoa que completa uma prova desse nível, com certeza é uma pessoa disciplinada, é uma pessoa focada, é uma pessoa que busca ter resultado na vida. Agora, é óbvio que é muito gratificante completar uma prova desse nível e até provas menores. Por exemplo, eu recentemente completei uma meia maratona, então são 21 quilômetros correndo. Foi um desafio pessoal. Já participei de outras provas, né? Eu pratico ciclismo também. Então, não tem nenhum problema. Eu não vejo problema a pessoa querer fazer um esporte, praticar um esporte, se dedicar a um grande desafio, não vejo problema nenhum. Agora, o que o autor está problematizando é o fato de que muitas pessoas não fazem isso eu creio que a maioria das pessoas, pelo bem-estar, ou por ser um desafio pessoal, ou por ser algo, uma motivação delas próprias. Elas fazem isso pelos outros. Elas fazem isso para ser vistas pelos outros como pessoas que têm excelentes resultados, pessoas que são muito focadas, etc. Tudo aquilo que agrega para a imagem pública de uma pessoa, né? Então, o que eu estou querendo dizer de maneira muito resumida aqui? Que, na minha opinião, não tem nenhum problema a pessoa se dedicar ao esporte, à performance. Eu mesmo me dedico. O problema é quando a pessoa se torna escrava de uma lógica performática que a transforma numa máquina. E isso gera um nível de exaustão enorme, absurdo. Sem falar que, dentro da lógica da hiperprodutividade, você corre um sério risco de se comparar com outras pessoas, com o desempenho de outras pessoas, sendo que cada indivíduo tem uma trajetória, tem um objetivo, tem uma caminhada específica. Se você entra na internet hoje, tem proliferado o número de influências que se dedicam ao esporte, que promovem uma vida saudável. Só que o estilo de vida daquelas pessoas não pode ser comparado com alguém que, sei lá, eu, por exemplo, que sou CLT, que tenho carteira assinada, mas que gosto de praticar esporte. O meu nível de dedicação não poderá ser o mesmo. Então, existem estratégias e caminhos para a gente, mesmo se dedicando ao esporte, dedicando à superação individual no esporte, a gente não se torne escravo. Existe um caminho para que a gente não se torne escravo dessa lógica da hiperprodutividade, para que a gente não fique nessa loucura de ser produtivo o tempo inteiro. Isso não só estou falando na vida pessoal, que eu dei o exemplo do esporte, mas no trabalho também. Você sabe que tem se proliferado aí um número muito grande de síndromes
de esgotamento mental, burnout, ansiedade, tudo isso resultado dessa inadequação que o indivíduo tem dentro de uma lógica de hiperprodutividade. Porque nós não fomos criados para sermos produtivos o tempo inteiro. Mas a lógica da performance fala que a gente tem que ser produtivo o tempo inteiro. Que tudo, por exemplo, tem que virar conteúdo para as redes sociais. Que tudo tem que ter um propósito, uma finalidade prática muito específica. Então eu separei aqui 4 características do indivíduo que é escravo dessa lógica da hiperprodutividade, que ele está sofrendo com a sociedade do desempenho e nem percebe. Esse indivíduo ele transforma a vida inteira em um projeto muito bem calculado, muito bem estruturado, muito bem desenhado, e que cada escolha, cada tempo, cada minuto da sua vida, cada relação construída deve estar submetida a uma lógica extremamente pragmática, que tem que ter um propósito claramente definido e prático, um ganho mensurável. Caso não tenha isso, não tem relevância. Esse indivíduo, ele vê o tempo como um recurso a ser otimizado. O tempo deve ser friamente cronometrado, calculado, gerido, para não perder nenhuma fração, para que nenhum momento ali seja ocioso. Todos os momentos sejam marcados pela produtividade. Eu já vi vídeos na internet em que pessoas ensinam até como ser produtivo dormindo. Como eu posso aprender mais dormindo? Olha que loucura. Então, essa pessoa também trata o corpo como uma máquina e a mente como um capital intelectual. Então, todo o meu saber deve ser utilizado para que eu consiga produzir conteúdos e assim alcançar uma audiência, assim vender um curso. Sendo que às vezes a gente só quer fazer por fazer. Vou te contar um exemplo. Vocês viram que popularizaram agora na internet os desenhos aí do Bob Goods. Você compra o caderno, compra as canetinhas para desenhar. As canetas próprias para o desenho estão ficando cada vez mais caras. E as pessoas estão profissionalizando tanto o desenho, que deveria ser algo para relaxar, e estão compartilhando na internet, o quanto conseguem colorir o desenho com um nível absurdo de profissionalismo, que muitas pessoas estão inibidas. A ideia que era colorir para relaxar, submetida à lógica da performance, se profissionalizou. Agora você tem que comprar 60 tipos de canetas específicas, dominar vários tipos de técnicas e comprar um curso de um cara que ensina como colorir o Bob Goods na internet. Então, tá vendo? Isso é submeter tudo à lógica da performance. Outra coisa, esse indivíduo que é produto dessa sociedade do desempenho, ele está sempre buscando validação, sempre buscando visibilidade. E essa validação vai vir por likes, por engajamento de postagens, enfim. Então tudo é conteúdo e o conteúdo só é bom se ele conseguir alcançar muita gente, se ele tiver muitas curtidas. Agora, a gente precisa também entender que existem algumas consequências existenciais aí para quando a gente é refém dessa lógica da performance, né? O que é que isso vai significar para a existência do sujeito? Nós vimos aí as características desse sujeito, agora a gente pode ver algumas consequências. Essa pessoa ela tende a reproduzir a ideia de que o valor da vida está naquilo que ela produz. Isso é muito louco, porque é óbvio que a gente está dentro de uma sociedade capitalista e o resultado é o que vai agregar valor às pessoas, aos objetos, às coisas, às nossas ações, enfim. Então, por exemplo, eu sei que muita gente deixa de ver os meus vídeos porque tem pouca visualização. E ele entende que se tem pouca visualização, o vídeo não é bom, né? Sendo que eu poderia, por exemplo, comprar visualizações. E as pessoas poderiam ser movidas a esse número, por esse número, e ver que o meu vídeo é bom. Então, a pessoa que reduz o valor de tudo ao resultado prático do que suas ações produzem, vive sob uma lógica do pragmatismo que é muito prejudicial. Reduzir o valor da vida ao que ela produz faz com que a gente perca a possibilidade de ver o valor intrínseco nas coisas, intrínseco das coisas. Por exemplo, uma caminhada. Uma simples caminhada de poucos minutos pode te trazer inúmeros benefícios para a saúde. Só que você negligencia o poder dessa caminhada, por quê? A caminhada ela não é uma longa distância, ela não tem um propósito. Se ela não tiver um propósito muito claramente definido, você deixa de fazer. Então, um simples ato de caminhar, se ele não estiver submetido a uma lógica da visibilidade, da exposição e do resultado extremo, você acha que não tem valor. Então, para que eu vou caminhar 20 minutos, sendo que isso não vai gerar nenhum tipo de engajamento se eu postar que caminhei 20 minutos? Porque é algo que todo mundo faz. Então, essa lógica de ver valor nas coisas a partir do resultado, do engajamento,
é uma grande consequência. A outra coisa, as pessoas que estão escravizadas pela lógica da produtividade confundem identidade com produtividade. Então, o que elas são está intimamente determinado com o que elas fazem constantemente. Trabalho e tudo mais. Outra coisa, essas pessoas tendem a não ver o ócio como algo positivo. O que é o ócio? É ficar sem fazer nada. É tirar um tempo do seu dia para atividades contemplativas, para refletir, para pensar, para não fazer nada. Então, reflita. Quanto tempo do dia você tem tirado para não fazer nada e ao mesmo tempo não se sentir culpado por isso? Se você não consegue fazer isso todo dia, ao longo da semana, qual momento você tira para contemplar, respirar? Não é assistir uma série, pode ser ler um livro sem nenhum propósito específico, só porque é o assunto que você gosta. Ou ir numa praça, sentar, ouvir os pássaros. Ir num parque, sentar na beira de uma lagoa e olhar para a vida. Tempo para contemplação. Esse é um grande antídoto para essa sociedade de desempenho. E, obviamente, está relacionado a isso, né? As pessoas que são escravas da hiperprodutividade, elas são incapazes de experimentar a vida com gratuidade. Ou seja, sem nenhum propósito claramente definido. Agora, como resistir a essa vida marcada pela ditadura do desempenho? Simples, eu já falei aqui, mas só para sintetizar. Você tem que recuperar o valor do ócio. Desde a sociedade grega, o ócio é visto como algo positivo, algo que enobrece o homem, algo que colabora para o nosso crescimento, o aperfeiçoamento intelectual, pessoal e espiritual. Então a gente tem que reservar espaço na nossa agenda para a gente não ser produtivo. Outro ponto, praticar a filosofia como autocuidado. Eu sempre falo aqui que a filosofia é uma ótima ferramenta para o nosso desenvolvimento pessoal e a filosofia, por exemplo, a filosofia estoica, nos ajuda a refletir sobre nossa vida, nossas escolhas, nossos relacionamentos. Então, é importante a gente mudar até a lógica, né, do que fazemos. A gente tende a perguntar, será que isso aqui está sendo eficaz? Isso que eu estou fazendo está sendo eficaz? A gente pode mudar a pergunta e refletir a partir da seguinte ideia. Isso que eu estou fazendo tem um real sentido para mim? Isso realmente importa para mim? Ou estou fazendo pelo outro? Ou estou fazendo com o intuito de agradar os outros ou atender expectativas que não são minhas? Outra estratégia é viver pela lógica do valor e não pela lógica do mercado. Ou seja, nem tudo precisa virar um projeto, nem tudo precisa virar um conteúdo, nem tudo precisa virar um tipo de ganho. Eu gosto de uma frase que eu vi na internet, a pessoa falando que o hobby dela, ela não queria nunca transformar em um curso. Por quê? Ela fazia de maneira gratuita, ela fazia de maneira desinteressada e por isso ela tinha prazer em fazer. Agora, quando aquilo ali virava um conteúdo para a internet, para conquistar uma audiência e depois vender aquele produto, aquilo ali já deixava de ser um hobby. E é o que muita gente tem feito. Não vejo problema nenhum em criar conteúdo, óbvio, né? Só estou falando que a gente tem que entender o que realmente faz sentido para nós. As pessoas hoje têm capitalizado tudo, a espiritualidade, as relações, o corpo, tudo. E a gente não precisa tornar tudo conteúdo, tá? Outro ponto, adotar a vulnerabilidade como força. Ou seja, a gente tem que entender que nós não somos máquinas e que nem sempre a gente vai atingir as metas que a gente espera. E é normal a gente reconhecer que não damos conta de tudo. A gente precisa entender que somos vulneráveis, simples. E outro ponto importante, desenvolver a sua espiritualidade. Eu acredito muito que todo ser humano tem um aspecto relacionado à espiritualidade que ele deve buscar. Agora, qual o seu tipo de busca? Aí depende de suas crenças. Eu acredito em Deus, eu sou cristão. E desenvolver a espiritualidade é fundamental para a gente fortalecer o nosso interior, nosso espírito, e não submeter tudo à lógica da performance, à lógica da produtividade. Então, quando a gente para trabalhar nossa espiritualidade, a gente muda até nossa relação com a gente mesmo, com o tempo, e a gente passa a ter esses momentos de introspecção como uma válvula de escape para esse mundo tão focado no resultado. Então, eu espero que você tenha gostado das reflexões, espero que você tenha gostado das ideias, e me conta aqui o que você achou desse tipo de vídeo, desse tipo de conteúdo. Valeu, até a próxima!